Oi, gente bonita do Jardim da Prosperidade, sejam bem-vindos aos Fluidos Prósperos desta semana. Eu sou Maylina Ima, a sua repórter próspera, e acabo de sair da nossa festa de Halloween. E esta semana nós gostaríamos de falar com você mais uma vez sobre a autoestima. A autoestima é o tema da nova era e eu vou contar uma história para vocês terem um parâmetro de comparação com relação à autoestima. A autoestima é um tema, hoje eu volto a repetir para vocês que estão assistindo aí os nossos Fluidos Prósperos, com os quais vocês nos abordam, sempre através dos e-mails, das mensagens. Gratidão pela abertura, pela vontade de se trabalhar, e muitos de vocês que nós estamos aí em contato pessoal, aqui não citando, nem desmerecendo, nem merecendo a alguém, o tema é sempre a autoestima e também a grana em si, né? Ou seja, então olha lá, quando eu era pequena, eu morava na periferia de Curitiba e o meu pai era militar e ele era uma pessoa que não foi presente, ele nunca foi presente na minha vida e ao mesmo tempo, quando ele aparecia, só era confusão. Ou seja, do trabalho dele, nós nunca vivemos dos frutos. E a minha mãe era professora e resolveu, ela queria muito, né, dar uma outra vida para os filhos e ela nos colocou numa escola particular. E essa escola particular custou muito sacrifício para ela, porque a gente passava algumas apertadas. Eu comecei a trabalhar muito cedo, mas eu não sinto rancor dessa época, gente. Olha só, hoje foi a festa de Halloween da nossa filha, casa cheia, os convidados saíram, eu estou aqui com a cozinha para limpar, e eu me recordo que na época a gente não tinha essa tradição do Halloween, mas não importava qual fosse a festa, qual fosse a situação a comemorar, nós não podíamos, porque não tinha grana para isso. Mas eu não ficava magoada, eu acho assim que eu entendia a situação da minha mãe, mas eu não sentia nenhum rancor com relação a isso. Eu tinha um certo rancor com relação ao meu pai, por ele não ajudar, por ele tomar todas, por ele gastar a grana dele com ele, mas eu não tinha rancor da vida. E desde muito pequenininha eu escutava aquela voz no meu coração, eu tinha aquela certeza absoluta de que aquilo não era só a minha vida, de que eu não ia passar necessidade sempre, porque na verdade a gente nunca passou necessidade, a gente sempre teve do bom e do melhor que a nossa mãe nos pôde proporcionar. E eu comecei a trabalhar, como eu já disse, com 7 anos, então eu trabalhava de babá alguns dias da semana e depois eu comecei a trabalhar com eventos e a vida foi melhorando e eu me lembro que a coisa da autoestima, apesar de tudo, responde assim mesmo, né? Ainda que você tem um lado de você que se sinta bem, tem outras partes que convivem dentro da gente no que se refere à autoestima. Então, em tudo isso que se refere à autoestima, fica sempre uma coisa muito complicada de entender, principalmente quanto mais intrínseca é a nossa relação com a nossa autoestima, de que parte vem todo aquele sofrimento quando a gente está sofrendo, porque não é possível, por exemplo, que para uma criança que sofra, se não existe uma situação no presente de sofrimento, que essa criança continue sofrendo. Ou que exista um sofrimento que venha daquele momento na vida onde tudo está super bem com os pais, onde o ambiente é saudável. Então, existe sim uma carga que vem de vidas passadas e nós já iniciamos esse bate-papo no nosso vídeo anterior. Então, hoje eu quero tratar com vocês essa coisa da autoestima através de abordar essas cargas que nós infelizmente trazemos de vidas passadas. E você pode acreditar em vidas passadas, você pode não acreditar em vidas passadas, você acredite no que você tiver que acreditar, mas o número de almas, né, o número de almas que habita a Terra é mais ou menos sempre o mesmo. Então isso significa que desde que o plano da Terra começou, essa quinta raça raiz, o número de almas que habitam a Terra é sempre o mesmo. Então nós já passamos por outras civilizações, nós já passamos por outras experiências juntos, nós já passamos por guerras, nós já fomos homens, mulheres, bons, maus, nós já passamos por todas as situações, até toda a humanidade ter evoluído para esse momento onde nós estamos, que energeticamente nós estamos criando cada vez mais
a abertura para a expansão da nossa consciência, para que essa virada pudesse acontecer. Já pensou se a gente não tivesse mudado e tivesse continuado como nós estávamos? Pode até ser que o mundo tivesse acabado em 2012, quem sabe? Ainda bem que nós mudamos e que nós continuamos trabalhando nessa mudança. Então, se você sente uma carga, uma tristeza, uma depressão que nunca acaba, que não tem motivo, que é uma coisa, é um fardo na sua vida e é uma tristeza, é uma coisa assim que está lá encalacrada em você e que se você olhar na sua infância, até que não teve tanto motivo na sua adolescência, na sua idade adulta, então pare, reflita e pense até em procurar ajuda de um profissional especializado relativo à terapia holística que pudesse te ajudar. Nunca despreze a ajuda alopática, primeiro porque quando uma pessoa está muito depressiva, quando a autoestima está muito baixa, a gente diz sempre que se o cavalo saiu disparado, você tem que parar, tem que frear primeiro. E em frear os cavalos, a gente precisa da alopatia, gente, ou seja, não adianta ser completamente natureba e contra a alopatia. Nós vivemos num tempo maravilhoso onde as coisas coexistem em uma certa harmonia, ainda que existam sempre os desarmônicos. E outra coisa é, tendo reconhecido, quem sabe, que a carga que você traz está lá no seu sistema acástico. Para quem não sabe o que é o sistema acástico é como se fosse uma biblioteca. Pode ser chamado de campo metamórfico ou pode ser chamado da memória transcendental, ou seja lá o nome que as filosofias diferenciadas no mundo deram para essa informação que fica armazenada. Vamos dizer que existe uma malha magnética, uma malha cristalina e a Gaia, a mãe Gaia, ou seja, a mãe Terra também tem uma malha energética. Olha só, acabou de ser comprovado cientificamente que o nosso coração emana um magnetismo enorme. Então imagine o que acontece com o magnetismo da Terra, né? O coração da Terra é enorme e através dessa malha é que as informações vão ficando ali encapsuladas e nós somos todos códigos, o código do nosso DNA, matemática sagrada, geometria sagrada, essa informação está toda ali armazenada. Então, se você acha que a sua tristeza, que a sua história relacionada à sua autoestima vem de vidas passadas, se você olha assim de uma certa neutralidade para a sua vida e você tem a sensação que vem de vidas passadas, procure ajuda, lógico, primeiro com a alopatia, não se pode desprezar, porque quanto mais depressivo, quanto mais baixa está a sua autoestima, nós acabamos convidando, então, porque tudo é vibração, tudo é energia, a gente acaba convidando amigos que não são de uma boa vibração, ou seja, energia escura, na verdade, só pode se alinhar com baixa vibração, com pensamentos destrutivos, com pensamentos maldosos, com pensamentos de escuridão. Quando você se maltrata internamente, você está convidando essa energia na sua vida. Então, pense que para começar, quem sabe, o primeiro passo em direção ao que nós poderíamos chamar de cura, e a cura hoje no mundo holístico é uma coisa bastante relativa, porque depende muito de você, seja da depressão, do câncer, de uma gastrite, seja o que for, se é energético, se já está no corpo, tudo é energia, depende muito de você. Então nunca despreze, nunca subestime a ajuda da alopatia nos casos de depressão relacionados à autoestima, e 95% dos casos de depressão estão relacionados a algum aspecto dos milhões de aspectos da autoestima. E se você tem aquela sensação de que, apesar de tudo isso ainda, tem um pacotão de coisa que não se resolve, que você acaba voltando sempre para aquela matriz reincidente, ou seja, dá uma melhorada e daí cai de novo no buraco, dá uma melhorada e cai de novo no buraco, está na hora de procurar e pesquisar para ver qual seria o profissional holístico que poderia te ajudar, porque cada um de nós nos sentimos atraídos a um tipo de terapia. Então não adianta falar que a melhor terapia para você seria a terapia floral. Se você não se sente atraído por isso, você vai acabar fuçando na internet, você vai se sentir atraído por alguma coisa que vai te levar adiante. Pode ser chakra flow balance, pode ser cura reconectiva, pode ser a fitoenergética, pode ser, não sei, tem tanta coisa, pode ser reiki. Se você está sem grana, olha, os centros espíritas fazem tratamentos gratuitos.
Existem também centros de Umbanda que fazem tratamentos gratuitos, então não é desculpa não ter grana quando você quer de verdade escutar a voz do seu coração, da sua alma, porque você quer prosperar. Gente, não é errado querer prosperar. Eu saí lá, daquela vida aonde eu não sabia onde é que ia, mas eu não trazia rancor disso, mas haviam sim muitos momentos, e ainda existem, aonde, juro pra vocês, parece que você acorda com o Java do Star Wars sentado na tua cabeça. Parece que tem um troço em cima de você. Eu aprendi a entender que esse é um lado meu que não veio comigo. E aqui, pra gente terminar esse vídeo sobre a autoestima, fica pra vocês um Happy Halloween, um Feliz Halloween. Essa coisa toda de comemorar o Halloween, né, na verdade vem da Irlanda e é uma festa pro santo Samhain, que depois eles foram para os Estados Unidos na época da famina. Em diferentes épocas muitos irlandeses emigraram para os Estados Unidos e os estadunidenses não conseguiam falar Samhain, eles acabaram adotando a história do Halloween. E é, na verdade, comemorada em muitos países do mundo. Para nós é o dia de Todos os Santos, que é onde o véu entre as dimensões fica assim, né? E lembrem-se que as almas, ou seja, os que morrem e não tem nada para resolver aqui, eles já evoluíram para a luz. São só os que têm alguma coisa para resolver aqui que estão por aqui, ou os que recebem a permissão para nos visitar através do amor que uniu a todos, né? Então, nessa comemoração, na verdade, que a criançada adora, né, e que se distribui muito doce, remete também à nossa comemoração e ao nosso agradecimento, né, à nossa gratidão a Cosme e Damião. E esse ano caiu também, olha só, no domingo, dia 30, foi Diwali, que é o Festival de Luzes na Índia, no dia 31, agora na segunda, é o Halloween, que é a festa do Santo Samhain, e é também a comemoração das colheitas, da fartura, porque aqui no hemisfério norte está chegando a época escura, né? Ou seja, a partir de agora os dias são mais curtos, as noites são mais longas, até chegar ao equinócio de inverno. E no equinócio de inverno é a noite mais longa do ano, ou seja, na época de antigamente, quando havia menos comida, não haviam ainda as redes de comida, e você não abria a geladeira e comia o que você bem entendia, as pessoas viviam das colheitas, então elas comemoravam a colheita de que o inverno seria bom porque tinha comida, né, gente? Entre outras coisas, do significado do Santo Samhain. E hoje, nessa comemoração, eu tô aqui também compartilhando com vocês e festejando a prosperidade que existe na minha vida, porque daquela menininha que saiu lá da periferia de Curitiba para a mulher que hoje eu sou, existe um universo e eu não sei aonde vai tudo isso, mas eu já não carregava rancor naquela época dentro de mim e hoje em dia, e a partir dos momentos aonde eu fui me trabalhando, eu fui entendendo que existiam às vezes coisas e influências dentro de mim que elas não eram parte do meu eu verdadeiro, mas elas estavam ali e não adianta ignorá-las, porque você tem que enfrentar, mas não em guerra, não com violência, você tem que, sabe, espelhar essa história, dessa autoestima dentro de você, se veio de vidas passadas do seu sistema akáshico ou se vem da sua história de infância. E também não adianta tentar resolver, gente, porque a gente acaba se colocando sob pressão. É a força do reconhecimento, só de você reconhecer isso, você já muda, porque você entende também que dentro de você existe uma multitude de profundidades e que não é só aquilo. E tudo isso hoje que eu vivo é muito mais além do que qualquer sonho selvagem que eu tenha tido na minha vida e eu não sei aonde vai tudo isso. Agora fica um recado aqui da Entourage Próspera, do Jardim da Prosperidade para todos vocês, através dos nossos fluidos prósperos. A humanidade se trabalhou tanto que atingiu uma certa massa crítica, aonde a malha magnética da Terra e a malha cristalina estão aí prontas para entrar em sincronicidade com os seus desejos, com as coisas que são importantes realmente para vocês, se vocês pararem de se apegar à depressão e à baixa autoestima. Existe também um trabalho muito grande dos nossos parentes siderais e que já deixaram isso tudo preparado para nós,
para que quando nós atingíssemos esse grau de massa crítica energética, se ativariam alguns códigos na malha magnética e na malha cristalina da Terra e também na malha de Gaia, para que nós pudéssemos receber essas influências e pudéssemos trabalhar melhor também as influências que vêm do sistema akáshico, para que não sejam só aquelas coisas de miserabilidade, de nossa, aqueles estados lazarentos da alma, horríveis, gente, sabe? Esses ecos das épocas que nós não estamos mais. Então, a interatividade das sincronicidades depende de você. Você quer melhorar a sua autoestima? Você quer viver em prosperidade real? Vamos começar a trabalhar na sua autoestima? Queridos, eu sou Noeli Naima, sua repórter próspera. Namastê e Happy Halloween! Viva o Santo Samhain! Fiquem na paz e na luz. Um beijo no coração de todos.